Três segredos que você precisa saber para vencer a sua gastrite, mesmo tendo a bactéria H. pylori. É isso mesmo. Hoje eu vou te ensinar quais são os 3 segredos por trás da eliminação da H. pylori de forma natural e definitiva. Mas não só a H. pylori, também a gastrite. Eu sei que a sua preocupação no momento é: qual que é o suco detox que mata a bactéria H. pylori? Será que se eu comer alho cru eu vou conseguir eliminar a H. pylori de forma definitiva? Será que tomando óleo essencial de hortelã eu consigo matar essa bactéria? Então, antes de você pensar o que tomar, você tem que refletir sobre o que causou, o que gerou o problema. Porque se você tomar suco detox, alho cru, óleo essencial de hortelã, sem fazer a devida desintoxicação do organismo, a desintoxicação de toxinas, limpando o seu organismo daquilo que está gerando a doença, que está gerando a inflamação, você não vai conseguir eliminar a H. pylori de forma definitiva. Pode até ser que você sinta um alívio da queimação, da azia e etc. Pode até ser que, ao tomar os antibióticos, você consiga matar a bactéria, mas logo ela volta, e ela volta mais agressiva, porque os antibióticos eles trazem efeitos colaterais. Lembrando, essa live aqui é uma live para aquelas pessoas que estão sofrendo com gastrite e refluxo, para pessoas que estão cansadas de usar apenas um remédio natural, um novo remédio de farmácia, ou simplesmente fazer uma dieta inflamatória. Não, a live não é para poder passar dieta, não é para poder passar um novo remédio natural, porque isso vocês têm gratuitamente nas redes sociais. Aqui a gente quer passar um caminho diferente, o caminho da restauração gástrica, o caminho do tratamento da causa. Por isso que hoje a gente vai buscar investigar todas as possíveis causas, os possíveis gatilhos que estão fazendo com que a bactéria H. pylori sobreviva dentro do seu estômago. Porque você entendendo quais são as causas e os gatilhos, você vai saber como que você vai conseguir resolver para voltar a ter o prazer de comer, voltar a passear com a família, a ter uma vida normal, sem dor, sem queimação e sem azia. Você hoje, você tem uma vida normal, tem o prazer de comer, consegue evacuar todos os dias, comer sem sentir queimação, ou fazer uma refeição sem medo de que esse ou aquele alimento te faça mal? O que é que isso tem gerado no seu emocional? Ansiedade, depressão, síndrome do pânico, desânimo? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber, deixa aqui nos comentários que eu quero ouvir um pouco da sua história. Para você que não me conhece ainda, eu sou o professor Carlos, sou naturólogo clínico, sou aqui de Maceió, Alagoas, você é de onde? E eu tenho ensinado aqui nesse perfil pessoas como você a conseguir se livrar da gastrite e do refluxo de uma vez por todas, através de um tratamento que eu chamo de digestão plena, usando o método Henning. O método Henning, que eu vou falar aqui com vocês também no final, quais que são os pilares desse método Henning. E você já vai escrever aí nos comentários a seguinte frase: o antibiótico destrói, o hábito restaura. Você precisa instalar, plantar, cultivar a semente dessa crença na sua mente. O antibiótico destrói, o hábito restaura. Porque se você achar que o antibiótico resolve o seu problema, você vai ficar a vida inteira tomando antibióticos sem conseguir resolver o problema. Então escreve aí: antibiótico destrói, mas o hábito restaura. Muito bem, por que você precisa, ao invés de tomar um remédio natural de farmácia, investigar a causa do problema? E por que todas as lives aqui eu trabalho a investigação de causa? Porque a investigação de causa, ela é o primeiro passo, onde você planeja, planeja uma estratégia, onde você vai observar quais são os erros que precisam ser corrigidos. Depois disso, você vai planejar uma estratégia e, em terceiro lugar, você vai executar, tá bom? Então, eu vou usar aqui o exemplo da polícia e dos bandidos, para você poder entender como que funciona a questão da guerra entre a bactéria H. pylori e as células de defesa do nosso corpo, tá bom? Como que isso funciona? Então, preste bem atenção. Todo mundo aqui sabe o que é polícia e sabe o que é bandido. Muito bem.
A bactéria H. pylori é como se fosse um bandido. Já as suas células de defesa, elas são policiais. Então você tem as células dendríticas, você tem os macrófagos, que são policiais. As células de defesa, elas têm uma arma, e essa arma está carregada para poder assassinar a bactéria H. pylori, que está causando problema, que invadiu uma casa sem permissão, que essa casinha é o estômago. Então, a arma que o policial da bactéria usa é exatamente os anticorpos, não é antibiótico, é anticorpos. E as células de defesa pegam essa arma e assassinam a bactéria H. pylori sempre que ela entra no estômago. Simples assim. Ela assassina a bandida da H. pylori. Ela não causa problemas. Entenderam? É assim que funciona. Carlos, por que o meu estômago não consegue matar a H. pylori sem precisar tomar um antibiótico? Alguém até falou assim, mas Carlos, eu não entendo as coisas, porque o meu médico falou que a gente não consegue eliminar essa bactéria a não ser com antibiótico. Não existe nada natural que consiga eliminar. Mas o seu médico, talvez, ele tenha esquecido que o próprio tratado de fisiologia médica do Arthur Guyton, que é um tratado que todo profissional da área da saúde, inclusive o naturólogo, é obrigado a estudar, ele esqueceu que no tratado de fisiologia, na parte de imunologia, é descrito que as células têm capacidade de eliminar as bactérias de forma natural, e sem uso de antibióticos, mas usando os anticorpos. Então veja, existe alguma coisa que está atrapalhando essas células de matar a bactéria. O que está atrapalhando? É exatamente algo que está adoecendo esses policiais, que são as toxinas. Toxinas são os venenos que adoecem esses policiais, que são as células de defesa. Então imagine que o policial está doente, está enfermo, está acamado, e os bandidos estão invadindo uma casa. Se os policiais estão doentes, enfermos e acamados, e envenenados, eles não conseguem ter força para matar a bactéria. Então, traduzindo para o seu caso, se você está praticando hábitos que está gerando intoxicação no seu corpo, as células de defesa vão ficar fracas, debilitadas e inflamadas, e não vão mais conseguir matar a bactéria H. pylori, não vão mais conseguir produzir o ácido do estômago, não vão mais conseguir ativar as enzimas do seu estômago e do seu intestino, não vão mais conseguir fechar o esfíncter esofágico. E qual que é o resultado disso? O resultado disso é isso que você está sofrendo: gastrite, refluxo, esofagite, infecção por H. pylori, duodenite, úlcera gástrica, pólipo no estômago. Tudo isso é consequência dessa intoxicação que foi gerada devido exatamente ao excesso de toxinas. O INCA, que é o Instituto Nacional do Câncer, afirma que o câncer, inclusive do estômago, está relacionado com o estilo de vida intoxicante, hábitos intoxicantes. O Dr. Otto, que é o ganhador do Prêmio Nobel de Medicina, que descobriu a causa primária do câncer, inclusive câncer no estômago e câncer no intestino, ele afirma que a causa primária do câncer está ligada a hábitos de acidificação, de intoxicação, como o consumo de água acidificante, consequentemente intoxicante, consumo de comida acidificante e vida sedentária. 3 hábitos errados que eu ensino aqui a reverter. Se a gente for pegar o que as experiências com alunos, por exemplo, eu tenho um aluno, o Cosmo, né, que tinha câncer no estômago, conseguiu vencer. Ele conseguiu vencer quando ele começou a fazer a desintoxicação. E desintoxicação não é apenas tomar um suco detox. Desintoxicação não é tomar o óleo de hortelã ou simplesmente fazer um chá de alho ou comer o alho cru em jejum. Não. Desintoxicação vai além disso. É você eliminar fezes através do intestino, urina através dos rins, gás carbônico e catarros através do pulmão, suor e toxinas através da pele. Isso é desintoxicar. Limpar o pulmão, a pele, os intestinos e os rins diariamente com o que eu chamo de hábitos desintoxicantes. E quando a pessoa tem todo esse quadro grave
de gastrite que evoluiu para refluxo, que gerou perfurações no esôfago, conhecido como esofagite, grau A, grau B, grau C de Los Angeles, ou que gerou uma pangastrite, que é uma inflamação geral no estômago, a pessoa ela começa a ter muita queimação, que é uma queimação que sobe pelo esôfago, é uma queimação que acontece logo após a refeição. Ela começa a ter muito refluxo, crises de refluxo intensas, às vezes o dia todo, às vezes 24 horas, a ponto da pessoa não conseguir mais dormir. Ela tem que dormir sentada, ela tem que colocar travesseiro, ela tem que colocar alguma coisa na cama para poder ficar um pouco elevada, para ela conseguir dormir sem o refluxo. Ela tem que acordar de madrugada, passando mal, com sensação de infarto. Você já passou por isso? Então, a pessoa vai ter esse quadro grave e ainda vai ter os antibióticos. Aí os antibióticos, eles matam a H. pylori, às vezes não mata, mas a bactéria reinfecta. E outra coisa, o antibiótico, ele vai gerar um quadro mais grave no intestino. Então, além dele inflamar o estômago, ele alastra a doença para o intestino. Todo mundo que toma antibióticos começa a ter problemas com gases, começa a ter dores abdominais, começa a ter desbiose, que é o aumento das bactérias ruins, e a desenvolver retocolite ulcerativa, síndrome de intestino irritável, prisão de ventre e as outras doenças inflamatórias. E você pensa, nossa, eu tenho que tratar o intestino, eu tenho que tratar a retocolite, eu tenho que tratar a prisão de ventre, eu tenho que tratar a esofagite, o estômago, eu tenho que tomar um chá para cada coisa, ou um remédio para cada coisa, ou um suplemento para cada coisa, quando a raiz do problema está na intoxicação, está em apenas uma coisa. Você só precisa se preocupar em resolver uma coisa. Se você resolver a raiz, você arranca a árvore toda, entende? E isso tudo vai gerando problemas emocionais. Porque se a pessoa ela tem gastrite, refluxo, infecção por H. pylori e todos esses sintomas que eu citei, ela começa a ter depressão, ansiedade, estresse e síndrome do pânico. Como assim, Carlos? Veja bem, uma pessoa que ela não consegue mais comer sem medo de que um alimento ou outro vai fazer mal, ela tem ansiedade. Porque ela tem medo de comer a comida, ela está se sentindo perdida, ela não sabe o que comer no café da manhã, não sabe como combinar, não sabe como fazer um relógio biológico adaptado para o caso dela, não sabe como tomar água fracionada. Isso era muita ansiedade. Mesmo que ela pegue uma dieta, ela sabe que as dietas, na maioria dos casos, são dietas inflamatórias, força você a comer 6 vezes ao dia, 8 vezes ao dia, a ficar beliscando o dia todo, comidas inflamatórias que você sabe que faz mal, mas as pessoas dizem que pode comer. Então você já fez dieta, você já tomou remédio, tomou suco, tomou remédio de farmácia, antibiótico. Você sabe que essas coisas só são paliativos. E isso gera ansiedade, gera também desânimo. Desânimo por quê, Carlos? Por conta da deficiência grave de nutrientes, a perda de peso excessiva. A pessoa tem baixa autoestima ao se olhar no espelho, ao sair. A pessoa tem crises de pânico porque ela quer sair, mas ela tem muito mau hálito, muitos gases, e isso causa constrangimento na frente das pessoas. Então, todo esse quadro, ele vai gerar ansiedade, etc. A ansiedade, a síndrome do pânico, a depressão, o estresse, ele eleva os hormônios do cortisol, adrenalina, ácido láctico, e esses hormônios elevados, eles agravam a situação. E se a pessoa não tomar cuidado em perceber que o quadro dela está grave, porque ela está com vários diagnósticos, ela está com vários sintomas físicos e ela está com vários sintomas emocionais, ou seja, 3 pesos nas costas da pessoa. Se ela não perceber que o quadro está se agravando a cada dia, o que é que vai acontecer? A doença ela pode se agravar para uma úlcera ou para um câncer. Aí você fala, porque você quer nos assustar. Não, não quero assustar, eu quero alertar. Eu quero que você entenda que você precisa começar a prevenir hoje, que precisa começar a tratar hoje, a mudar os seus hábitos hoje. Não pode deixar para amanhã. É agora, começando com a desintoxicação da sua mente dos hábitos errados. Por quê? Porque eu recebo mensagens de vez em quando de pessoas que têm câncer no estômago, que poderiam evitar, que há 6 meses atrás, há 4 meses, estava normal, só com uma queimação leve, uma azia, um refluxo. E daqui a 3 meses apareceu um nódulo, um câncer, entendeu? Às vezes o gastro consegue retirar, mas as células cancerígenas continuam no sangue, o câncer pode voltar. Então é por isso que a gente está aqui para ensinar um caminho melhor, o caminho dos hábitos desintoxicantes.
Mas vocês podem perguntar o que, que vai resolver o meu problema. Eu vou falar para vocês o que vai resolver. Mas antes de eu falar, eu vou pedir uma coisa. Você que está assistindo essa live aqui ao vivo ou a live gravada, salva aqui essa live para você poder assistir a hora que você quiser. Se você não salvar, você pode perder, sumir, você não conseguir mais assistir. Mas se você salvar, você pode vir aqui sempre que você precisar de uma motivação, de uma instrução, de entender o porquê que você tem H. pylori. É essa live que você vai assistir. Então, mas, gente, me diga uma coisa. Como que vocês estão emocionalmente? Eu sei que vocês não gostam muito de falar do emocional. Vocês gostam mais de falar dos sintomas físicos. Mas, às vezes, a gente precisa começar trabalhando o emocional. Por quê? A gente coloca na cabeça assim, eu já fiz de tudo. Eu já tomei remédio natural de farmácia, meu problema não tem solução. Eu já tenho gastrite, refluxo há muitos anos, 5, 6, 10, 20 anos, meu problema não tem solução. Eu tenho uma gastrite leve, poucos sintomas, nunca fiz endoscopia, então eu não vou tratar porque eu não preciso agora, eu posso esperar, postergar, até agravar. Não pense assim. Mesmo que você tenha sintomas leves, tem que começar a tratar agora. Mas eu não tenho gastrite, Carlos. Eu caí nessa live aqui de paraquedas. Fique aqui para você aprender a como prevenir. É melhor prevenir do que remediar. Mas eu tenho outras doenças, Carlos. Eu tenho problemas no intestino, na tireoide, tenho diabetes, pressão alta, tenho osteoporose. Então eu não vou conseguir tratar a gastrite por conta dessas outras doenças. Não, gente. Às vezes a raiz da sua doença é uma gastrite maltratada. Por quê? Quando a gastrite não é bem tratada, quando você não resolve o problema de uma vez por todas, você não faz a digestão, não faz a absorção, e esses nutrientes não são levados para os órgãos, e eles acabam gerando um processo de inflamação pelo excesso de toxinas e a falta de nutrientes. Eu vou salvar a live. Então, por isso que eu preciso saber como que está o seu emocional. Você está com ansiedade, depressão, estresse? Por que você está ansioso? Por que você está depressivo? Por que você está angustiado? Vamos lá, quero ouvir um pouquinho vocês. Doutor, já perdi até a vontade de viver. Nesse momento eu estou com o estômago doendo e o refluxo machucado, minha garganta, o céu da boca, a língua, a bochecha, eu não durmo mais direito. São 24 horas com dor. Realmente, a pessoa não consegue dormir com dor, né? Mas olha, não desista. Não se entregue à doença. Continue lutando. Lembre que a cura, ela precisa de duas coisas. O poder de Deus unido ao seu esforço de praticar os hábitos que restauram. Então, nesse momento, Nilma, você tem que perder o olhar do remédio natural, do remédio de farmácia, das dietas, e fixar o seu olhar em Jesus e nas coisas que ele deixou na natureza. Então, você tem que pensar, por que Jesus deixou a luz do sol, o ar puro, o alimento natural, a água pura, o exercício físico, o descanso? Eu vou usar isso ao meu favor, para que ele possa ir fazendo o processo de restauração na minha vida. Eu estou falando isso que Jesus cura e restaura porque a palavra fala, e ele cura e restaura muitas vezes com os hábitos naturais. E às vezes o primeiro hábito que Jesus cura é a nossa mente. Perdoados estão os teus pecados, porque a gente leva um peso de culpa, né? O que eu estou fazendo de errado? O que foi que eu fiz para merecer tanto sofrimento? Eu acho que eu não mereço viver, eu preciso tirar a minha vida. Não pense assim. Jesus veio para trazer vida, e vida em abundância, e vida com saúde, longevidade, prazer de comer, sem dor, sem queimação. Não uma vida normal, mas uma vida extraordinária. Não diga assim, Senhor, eu quero ter uma vida normal de novo. Não, diga assim, eu quero ter uma vida melhor do que a que eu tinha. Porque antigamente eu praticava um monte de coisa errada, um monte de hábitos errados, não sabia a hora de comer, a combinação. Agora eu estou aprendendo o que é certo, então agora eu quero uma vida extraordinária. Entendeu? E aí você coloca esses pensamentos da palavra de Deus todos os dias. Todos os dias, gente, eu tenho um costume. Ó. Eu pego uma folha Chamex, dessa, e eu escrevo uma promessa de Deus. Aqui, ó, na minha frente tem um monte de folha colada na parede. Então eu vou ler aqui para vocês uma das promessas que eu anotei aqui, ó. Tu representas o poder do infinito Deus, falando de Jesus, né? E todas as coisas criadas obedecem à tua palavra. Jesus pode ordenar que a doença saia, e ela o obedecerá.
O Senhor pode chamar os seus mensageiros celestiais e eles comunicarão poder e vida. Se Jesus disser uma palavra, eu serei curado. Então são promessas que você vai, frases que você vai escrevendo, né, da sua comunhão com Deus, ou frases da Bíblia. Por exemplo, tem uma frase da Bíblia que fala assim, ó, Mateus 8:7. E Jesus lhe disse, eu irei e lhe darei saúde. Aí eu digo assim, ó, e Jesus disse, eu irei até o Carlos e darei saúde para o Carlos. Entendeu? Então eu aplico para a minha vida. Isso tem fortalecido a minha vida com Deus e a vida dos alunos que estão praticando o protocolo emocional através da cura pela palavra, passado pela nossa psicóloga e psicoterapeuta cristã, Julie Mendes, através das aulas e do protocolo ali que eles têm acesso dentro do programa de gestão plena, que é um programa completo de tratamento que a gente tem para ajudar as pessoas a vencer a gastrite. Então, Nilma, não desista da vida, não tire a sua vida. Jesus deu a vida por você e ele deixou esses hábitos naturais de graça para você. Você não precisa gastar rios de dinheiro com suplementos caríssimos. Eu atendi uma pessoa esses dias que gastou quase 7 mil reais entre consultas caríssimas, entre suplementos caríssimos, mais de 3 mil de suplementos, não sei quantos mil de consulta, não sei quanto de outras coisas, de exames. Claro que às vezes a gente precisa de alguns exames para poder saber como é que está as deficiências, mas é uma lista infinda para uma pessoa que não tem condições de pagar essa quantidade de coisa. Você tira empréstimo, o desespero de resolver, quando o problema poderia ser resolvido exatamente com um conjunto de hábitos, com um professor ajudando. No caso, eu sou o professor Carlos, aqui é uma escola de saúde, você é o aluno da escola, mas eu também aprendo com você todos os dias. Aprendo a lição da perseverança em meio à dor. Eu nunca vi pessoas tão perseverantes como os alunos do programa de gestão plena. Porque eu olho assim e digo, meu Deus, eu não sei como é que eles conseguem ainda se divertir no grupo. E, claro, a esperança no começo do protocolo anima, né? Mas antes de entrar, a maioria está com depressão. 99%, gente, dos meus alunos, 99% estava com depressão, ansiedade, etc. E à medida que vai entrando no protocolo, vai melhorando, porque eles vão entendendo, né, que pode comer fruta ácida, que não pode comer 6 vezes ao dia. Eles vão entendendo que o que é que deve, como é que combina a comida. Eu não sabia combinar, eu não sabia respirar, eu não sabia tomar água, eu não sabia tomar sol, eu não sabia de nada. Eu sou uma criança. Eu estou no mundo novo, o mundo da medicina natural. E é esse mundo novo que você está entrando agora, entendeu? Comigo. Então, é esse processo que a gente precisa fazer para poder desinflamar o estômago. Carlos, a levedura que eu estou tomando, meu estômago incomodou um pouco. Fiquei com azia, mas depois vai passar, Eliana. Vai passar sim, com certeza. Beleza, gente, vamos lá. Conversar um pouquinho sobre o que resolve. Por exemplo, ó, o que é que faz você perseverar? Algo que gere esperança. Você entrou nessa live aqui talvez sem esperança, porque você não aguenta mais tomar remédio natural, não aguenta mais tomar remédio de farmácia nem fazer dieta. Então, se você entendeu que existe um outro caminho, que é a mudança de hábitos, os hábitos desintoxicantes, não é qualquer hábito, então você cria esperança novamente no tratamento. Então, para a gente poder resolver a situação, você tem que tratar da H. pylori do mesmo jeito que você trata uma praga de um pé de manga. Tem uma praga no pé de manga, uma bactéria, um fungo ou um parasita que está atacando a manga e deixando a manga manchada. Então imagine que o seu estômago é um órgão. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui. Ó, imagine que o seu estômago ele é um fruto, e ele está danificado e infestado de bactérias que estão gerando manchas, irritação nesse fruto. Então, para você poder resolver esse problema, não adianta você tentar jogar pesticida, agrotóxico em cima do fruto. O pesticida agrotóxico é o omeprazol, ou os outros prazóis, antiácidos, e os antibióticos. Enquanto você ficar jogando comida aqui em cima, remédio natural, remédio de farmácia, antibiótico, a situação vai agravar, porque o problema não é no fruto, o problema é na raiz da árvore. Então eu tenho que desintoxicar a terra, nutrir a terra, para que essa terra possa nutrir a raiz e assim restaurar esse estômago e a planta ter força para poder jogar para fora a bactéria, combater o fungo, combater o parasita, porque as plantas também são atacadas por bactérias.
por fungos e por parasitas, sabia? Igual os seres humanos. O que é que está gerando esse problema? Qual que é a raiz? É o sangue. O sangue é um terreno. O nosso sangue é como um terreno. Ele pode estar intoxicado ou ele pode estar nutrido. Se o sangue estiver intoxicado, que é o seu caso, todo mundo que tem gastrite tem o sangue intoxicado, é impossível ter gastrite e não ter o sangue intoxicado. Se o sangue está intoxicado, ele vai levar essa intoxicação para a raiz, que é o intestino, e para o fruto, que é o estômago. E vai começar a gerar inflamação no intestino, a duodenite, a buboduodenite, a retocolite, a síndrome do intestino irritável, inflamação no estômago, como a pangastrite e a gastrite, e inflamação no esôfago, como é o caso aí da laringite, da faringite, da esofagite. Então, para poder conseguir resolver esse problema, eu tenho que desintoxicar o sangue, desintoxicar a terra. Como é que eu faço para poder desintoxicar a terra de um pé de manga que está doente? Eu preciso exatamente pegar aquela terra e expor ela à luz do sol, para o sol poder matar os fungos, bactérias maléficos e multiplicar os benéficos. Eu preciso colocar água pura, de qualidade, nessa terra. Se for uma água contaminada, uma água ácida, a planta morre. Se você tem 70% do seu corpo é água, mas a água que você bebe é uma água que tem microplásticos, coliformes fecais, tem alumínio, tem flúor, tem uma série de agressivos, é uma água acidificante que inflama ainda mais o seu corpo, intoxica ainda mais o seu sangue. A planta, ela precisa de oxigênio, você também precisa de uma respiração anti-refluxo. A planta, ela precisa de alimento, nutrição para o solo. Você também precisa de uma alimentação gastroprotetora, bem combinada, específica para você. A planta precisa de descanso, descansar a terra, precisa de movimento para a planta se fixar na terra, precisa de depender do agricultor para poder cuidar dela, e você também precisa depender de Deus para poder te cuidar. Meu pai sofre de úlcera, sofre muito, exatamente. A úlcera e o câncer, ó, o estômago é assim, ó, tá vendo aqui, ó, perfeito, tá vendo que tá perfeito, ó, totalmente perfeito. O seu estômago é assim, e ele pode evoluir para uma gastrite ou até mesmo para um câncer ou úlceras por dentro e por fora do estômago. Entende? Então, essa desintoxicação que a gente faz com o quê? Com os 4 pilares. O método Rene: relógio biológico, eliminação, nutrição e emocional. Então, relógio biológico são horários para comer, dormir e tomar água, tá bom? Para praticar hábitos, para poder fazer as terapias aceleradoras. Nós temos a eliminação metabólica de toxinas, que são hábitos que jogam toxinas para fora do organismo. Nós temos também hábitos, por exemplo, vou dar um exemplo, exercício físico. Então, cada pessoa vai escolher o seu exercício físico, né? Para poder fazer um exercício que seja melhor adequado para o seu quadro de gastrite, refluxo, esofagite. A pessoa vai ter que, por exemplo, fazer uma limpeza do intestino, entendeu? Tomar água fracionada de qualidade e bebidas, sucos desintoxicantes para poder limpar os rins. Tudo isso influencia a desintoxicação do organismo. Em terceiro lugar, nós temos a nutrição gastroprotetora, letra N. A nutrição gastroprotetora não é uma dieta, não é simplesmente comer saudável. Se você comer saudável, mas não saber combinar a comida, você vai ter gases, má digestão e inflamação no corpo, do mesmo jeito de quem come prejudicial, talvez em menor grau, mas vai sofrer também, vai inflamar também. Então a gente tem que saber a hora de comer, a quantidade, a forma de mastigar, a combinação adequada, quais alimentos de qualidade que eu devo priorizar, quais alimentos que se encaixam melhor para mim hoje, quais não se encaixam para mim agora. Tem que ser algo específico para você, tem que ser algo específico para o seu caso. É a nutrição gastroprotetora, com alimentos de qualidade, que restauram, que nutrem o corpo, que corrigem as deficiências nutricionais. Outra coisa que a gente precisa é emocional integrado. Então, além de tudo isso, a gente precisa começar a trabalhar o nosso emocional. Como assim, Carlos? Por exemplo, é muito perigoso a gente pensar que o que vai resolver nosso problema é um antibiótico. O que vai resolver nosso problema
é um remédio natural. A nossa mente ela vai tender a ir contra a gente. A nossa mente ela vai levar a gente àquilo que é mais confortável. Eu pergunto para vocês, o que é mais fácil? Vou dar duas opções. O que é mais fácil? Eu vou dar para vocês uma ilustração do mercado. Imagine que a gente vai no mercado, o nome desse mercado é Mercado do Bem-Estar. Nesse mercado, eles vendem alguns produtos. Eles têm, por exemplo, comer toda hora, sedentarismo, acordar tarde, comida processada. Então, esses são os produtos. Só que para você poder comprar esses produtos, você precisa pagar um preço. Qual que é o preço? Você paga com a sua saúde. Então, você vai ter que pagar, né, com a sua saúde, pagar com a sua felicidade, pagar com o prazer de comer. Então, você perde a saúde, perde a felicidade e perde o prazer de comer. Entende? Então, para todo o hábito errado que você compra no mercado do bem-estar, você tem que pagar com a sua saúde. A consequência, né? Quando a gente quebra uma lei de trânsito, a gente tem a multa. Se a gente pratica um hábito errado, a gente tem a doença. Agora, vamos dizer que você quer resolver, eliminar a H. pylori, eliminar a gastrite. O que é que você precisa comprar? Você precisa comprar o relógio biológico desintoxicante, a eliminação metabólica de toxinas, a nutrição gastroprotetora, o emocional integrado. Aí você vai colher o prazer de comer, livrar-se da H. pylori de forma definitiva. É isso que você precisa entender. Vai surgir muitos obstáculos para você desistir, para você não assistir mais as lives, para você não começar a mudança de hábitos. Você vai fazer e não vai sentir nenhuma melhora. E é normal não sentir melhora, porque ele passou uma vida inteira se intoxicando. E porque você não está fazendo o protocolo completo. Você está pegando uma parte do quebra-cabeça, uma peça. Você tem que pegar todas as peças do quebra-cabeça, entendeu? E montar o quebra-cabeça completo para você ter a satisfação, que é o prazer de comer sem dor, queimação e azia. E todos esses hábitos, né? Esses 4 pilares que eu estou falando aqui para vocês, eu vou estar ensinando nesse evento Restauração Gástrica. Então, segura a ansiedade que no começo do ano a gente vai estar aí abrindo aí esse evento gratuito para você, tá bom? Escreve nos comentários novamente. Escreve aí. O hábito, o antibiótico destrói, mas o hábito restaura. Lembrando, não estou falando que você deve parar de tomar antibiótico se o seu médico prescreveu, ou que deve parar de tomar prazol, ou parar de fazer uma dieta que a nutricionista te passou, ou parar de tomar um suplemento. Não é isso. Se você confiou a sua saúde para um profissional e ele te passou uma orientação, siga o que ele passou. Eu não vou interferir. Não vou dizer, tome, não tome, mas eu posso sim te alertar dos efeitos colaterais de dietas inflamatórias, excesso de medicamentos, de antibióticos. Isso daí eu posso te alertar. Você precisa agora pegar uma folha, tá bom? E você vai anotar quais que são os hábitos errados que geraram o seu problema. Eu vou colocar alguns aqui, você vai colocando os seus. Vou fazer uma lista aqui de 1 a 10 e você me diz quantos pontos você tirou, tá bom? Quantos pontos você ficou? Vamos lá. Você, durante a sua vida, não se expôs à luz do sol no horário e na forma correta? Se você nunca se expôs ao sol, então você vai ganhar um ponto negativo no caso, né? Se você, a vida inteira, nunca praticou a respiração anti-refluxo diafragmática, também marca mais um X aí, 2. Se você, a vida inteira, tomou uma água acidificante, água de torneira, mineral, nunca procurou tomar água de qualidade ou tomar água fracionada, sempre atentando à quantidade que você precisa, marca mais um. Se você passou a vida comendo alimentos intoxicantes, inflamatórios, marca mais um. Se você sempre foi sedentário, marca mais um. Se você por muito tempo dormiu tarde da noite, acordou tarde, ou dormia tarde, acordava cedo, ou dormia pouco, marca mais um. Se você simplesmente vivia muito estressado, ansioso e depressivo, marca mais um. Se você hoje já tomou omeprazol alguma vez durante o tratamento, marca mais um. E se você já tomou antibiótico, marca mais um. Se você marcou 10 pontos, significa que o seu quadro já pode estar mais grave, porque é um alto nível de toxicidade,
tá bom? Entre ali 7 e 10 é um quadro mais grave. Se você marcou ali entre 4 e 6, é um quadro moderado. E se você marcou de 1 a 3, é um quadro mais leve. Mas independente se você está no leve, moderado ou no grave, você precisa começar a tratar hoje da sua doença. E lembrar que a cura vem do poder de Deus unido ao esforço humano. 8 pontos. O pessoal marcou muito bem. Oi, o Marcos colocou 19, tá brincando, né, Marcos? Os homens geralmente são os que ficam brincando. Ah, 9, escreveu errado, né? Desculpa, Marcos. 9. Marquei 90. O Luiz aqui falou. 9. Muito bem. 90 não, Luiz. 90 é demais. Não passou nem de 10. Muito bem, gente. Então, essa live de hoje, tá bom? Você vai anotar todos esses hábitos. Nas próximas lives, a gente vai trabalhar também como ir resolvendo, né, cada um desses hábitos, como ir trocando esses hábitos intoxicantes por hábitos desintoxicantes, tá bom? Porque saúde não se adquire, se cultiva. Muito obrigado pela live, muito obrigado pela presença de todos vocês. Peço agora que vocês compartilhem essa live com o máximo de pessoas que você ama, que você quer ver bem, porque quem ama, cuida, quem ama, ajuda o outro, né, a ter mais saúde e qualidade de vida. Então, compartilha aqui essa live com o máximo de pessoas, tá bom? Vou esperar você na quinta-feira agora, vai ter mais uma live, 19h30. Já escreve aí, já anota aí. Toda terça e quinta, 19h30, tem live aqui comigo, tá bom? Deus abençoe, muito obrigado, até a próxima live.